Nossa aula vai ser sobre anotações de enfermagem. Nós vamos abordar aqui alguns tópicos relacionados à nossa assistência de enfermagem dentro da prática clínica e nós vamos verificar principalmente, né, sobre os fatores dos prontuários, né, como que nós podemos anotar, como que nós podemos fazer esse tipo de anotação e de que forma nós vamos nos nortear, né, para que a gente consiga fazer uma prática totalmente adequada e totalmente eficaz para esse paciente. Nós temos o acervo mesmo do prontuário. A gente tem que verificar que esse prontuário ele é um documento, então você não precisa e você não deve rasurar esse prontuário, né? E você também manter ele totalmente organizado e consigo, né? Para que você mesmo preste todos os cuidados necessários e faça o registro, né? O prontuário ele funciona como uma garantia de que você fez aquele tipo de cuidado, né? Que você garantiu para aquele paciente para que esteja, né, melhorando o restabelecimento da sua saúde. E dentro desses fatores, gente, o prontuário ele funciona do seguinte, né? Eles são registros ordenados, né? Ou seja, né, cada coisa acontece de uma forma, né? Então o prontuário ele funciona, né, por vias temporais, né? Então, no primeiro minuto, você às 16 horas você fez um tipo de cuidado, então você vai lá e registra, né? Às 16 horas fiz a aspiração, às 18 horas eu fiz a administração de paracetamol, às 20 horas eu fiz a administração de cefalotina. Então cada hora você fez alguma coisa, então por isso que ele fala que são registros ordenados. Ele funciona sempre de um cuidado após o outro cuidado, né? Ele é feito também pela equipe de enfermagem, né? E com a finalidade essencial de fornecer informações a respeito da assistência prestada, né? Então, se você não anotar no prontuário, né, não nem que você tenha feito todos os cuidados, nem que você tenha feito um cuidado de uma maneira essencial, um cuidado de uma maneira de excelência, se você não registrou no prontuário, é como se você não tivesse feito nada. É como se você fosse negligente, né? Garantindo a continuidade das informações nas 24 horas, né? É muito dispensável, gente, vocês registrarem, porque vocês não vão ficar com esse paciente, né, o tempo que eles estabelecer dentro daquele período hospitalar, né? Sempre vocês vão sair do plantão e vai chegar outro, né? Essa outra pessoa, ela vai ver tudo que você fez e vai dar continuidade ao seu tipo de cuidado. Então, por isso que é muito importante você registrar tudo que acontece também, tanto nos seus cuidados ou tudo que acontece com relação ao paciente naquela área hospitalar, né? E as anotações de enfermagem, né, ela é um relato breve, né, de ações que foram realizadas com clientes ou das respostas, né, dos sinais e sintomas. Por exemplo, né, vamos supor que chegou a comida desse paciente e ele não aceitou. Então você vai lá no prontuário e registra. Esse paciente não aceitou a dieta, a alimentação, né? Então tudo isso você registra, tanto os seus cuidados que você forneceu para o paciente, quanto para a resposta dele relacionada a tudo que acontece no hospital, né? Os dados contidos irão subsidiar, né, o enfermeiro para o estabelecimento do plano de cuidado, né, prescrição, além de fornecer seu suporte para análise no preparo da evolução de enfermagem. Então, gente, isso é muito importante para que a gente consiga fazer uma assistência totalmente eficaz, para que a gente consiga fazer também uma assistência onde outro profissional vai ler, né, o médico vai ler, o fisioterapeuta vai ler, o psicólogo vai ler. Então toda a equipe multiprofissional vai estar totalmente atuando ali dentro também das anotações de enfermagem, né? Então, o que deve conter, né? Deve constar todos os cuidados prestados ao cliente, sejam elas já padronizados, de rotina ou específicos, né? Então nós temos cuidados também que são padronizados também. Por exemplo, né, verificar sinais vitais a cada 6 horas, né? Então esses tipos de cuidado eles já são padronizados, né? Ou totalmente específicos, né? Para cada paciente se tem um cuidado totalmente específico. Então tudo isso vai depender mesmo da unidade. Então tudo isso depende mesmo. O que eu quero falar para vocês? Que tudo a gente registre dentro do prontuário do paciente, né? Deve ser referente aos dados simples, não é correto, né?
O técnico auxiliar de enfermagem anotar dados referentes ao exame físico do cliente, como abdômen distendido, né, timpânico, para obtenção de dados necessários a realizar o exame físico prévio que constitui a ação preventiva do enfermeiro, né? Então, gente, vocês vão fazer o quê, né? Essa prática mesmo das anotações de enfermagem, ela funciona de maneira que vocês façam, né, somente os cuidados necessários para o paciente, né? Tudo que vocês forem administrar de medicação, vocês vão anotar, e principalmente o horário que foi administrado, né? O enfermeiro deve adotar em sua unidade estratégica, né, visando desenvolver na equipe de enfermagem habilidades que garantam a qualidade das anotações. Então, gente, vocês vão estar sempre passando por educações para que se aprimore mais a questão das anotações, a questão da importância das anotações de enfermagem dentro da prática clínica, né? Quais são os objetivos, né? Os objetivos são atender a legislação pertinente, né? Porque, gente, o COREM, ele estabelece, né? COFEM, ele estabelece que você deve anotar no prontuário tudo que você realizar com esse paciente, porque senão pode haver a cassação do seu título como equipe de enfermagem, né? E sempre, né, garantir a continuidade da assistência, né? Ou seja, aquela outra pessoa que vai chegar depois de você, né, que você vai sair do plantão, e aquela outra pessoa que vai chegar, ela vai ver tudo que você fez, né? Ela vai ver se você administrou a medicação que era para ser administrada, então ela não vai administrar, né? Então tudo isso mesmo é uma continuidade da assistência. E principalmente, gente, é uma segurança para o paciente, porque a prática mesmo, a assistência, ela está sendo executada, né? A questão de ensino e pesquisa e auditoria, né? Se houver uma fiscalização ali, vai verificar que você está prestando um atendimento totalmente eficaz para esse paciente, né? Nós também temos os aspectos legais, né? Que eles têm um respaldo mesmo totalmente específicos, né, de leis constitucionais, tanto leis mesmo dentro da nossa área, quanto leis constitucionais, quanto também leis referente ao paciente, né? Nós temos a grande diferença entre evolução e anotação, né? A anotação de enfermagem, a anotação de enfermagem, né, é realizada por toda a equipe de enfermagem, gente, e a evolução ela é privativa somente do enfermeiro. Por quê? A evolução, gente, de enfermagem, ela acompanha mesmo vários sinais e sintomas do paciente, o que ele vai apresentar. Então é algo muito complexo, né? O que vocês vão fazer? Somente a questão de anotações de enfermagem, algo totalmente sucinto, somente o que você realizou. Por exemplo, né? O cliente apresentou 2 episódios de febres líquidas sanguinolentas. Isso é o que o paciente apresentou, né? Então isso é somente uma anotação de enfermagem, né? A anotação deve registrar exatamente o que foi observado, realizado, sem comparações de dados, né? Já a evolução, ela é totalmente ao contrário das anotações, né? Então nós temos as famosas diferenças de anotações, né? Mas nós vamos priorizar principalmente o que é anotações, né? Dados brutos, né? Anotações são dados brutos, ou seja, né, equipe de enfermagem, momento, ele é muito pontual e ele é muito observação, né? Então tudo que você verificou nesse paciente você vai anotar, né? E nós temos também embasamento legal que obriga nós como profissionais a fazer a anotação de enfermagem, né? Que é a lei 7.498 de 86, nós temos o decreto, nós temos a resolução do COFEM de 2007, né? Nós temos a Constituição Federal, nós temos o Código Civil Brasileiro e nós temos o Código de Defesa do Consumidor, né? Porque se esse paciente for lhe processar, né, porque você acabou deixando de fazer algum tipo de cuidado, né, o que o juiz vai pegar? O prontuário. Se você não registrou no prontuário, você vai ser processado por essas leis que eu vou mostrar para vocês agora, né? Nós temos a primeira lei que ele obriga, né, o enfermeiro a exercer todas as atividades de enfermagem cabendo, né, privativamente, né? Nós temos aqui a prescrição da assistência, ou seja, né, nós temos que fazer as anotações, né? Nós temos também o Código de Ética, onde ele exerce, né, que é um dos direitos do profissional, né, aprimorar seus conhecimentos técnicos, né, gente? Então, nós vamos estar sendo sempre mesmo fazendo os nossos conhecimentos, eles também têm que ser algo também somente de você. Então, você tem que fazer essas atualizações mesmo de conhecimento através da sua carreira profissional,
né? E responsabilidade, né? Nós temos que assegurar a pessoa, a família, a coletividade da assistência, né, de enfermagem livre de riscos, ou seja, gente, negligência, né? Então, se você não anota no prontuário, você vai estar sendo negligente.